Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, em preparação para o exame da OAB, o 40º exame deste ano de 2024. Se você não é inscrito, peço que se inscreva, peço que curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça e assim alcance o maior número possível de pessoas aqui no YouTube, fazendo com que o conhecimento do direito tributário seja o mais acessível e democrático a todos que estão aqui na plataforma. Pessoal, vamos continuar os nossos estudos das espécies de impostos. Peço só uma desculpa aqui, hoje eu estou com a garganta um pouco seca, talvez eu fique um pouco rouco, talvez a minha voz não fique muito boa aqui, mas o mais importante é passar o conteúdo para vocês hoje, para a gente estudar e focar no estudo dos impostos. Vamos começar então, pessoal? Os estudos dos impostos, nós paramos nos impostos estaduais e hoje nós vamos tratar sobre também os impostos municipais. Eu vou colocar a minha imagem aqui no lado e vou colocar os slides também para a gente começar a aula. Perfeito. Colocando aqui no PowerPoint, ampliando aqui a imagem. Muito bem, pessoal, hoje, como comentei, nós vamos continuar os nossos estudos. Estamos na aula de número 22, em preparação para esse 40º exame de ordem da OAB, primeira fase em Direito Tributário. E hoje nós vamos ter um novo conteúdo para a gente estudar dos impostos, já caminhando para os impostos de competência dos municípios. E hoje nós temos um imposto conhecido de todos, que é o famoso e tão comentado IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Está previsto como sua premissa constitucional no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal. É o imposto de competência dos municípios e também do Distrito Federal. Lembrando que eu já comentei isso com vocês nas outras aulas. O Distrito Federal ele tem competência cumulativa, que acumula hora dos estados e hora dos municípios, tudo bem? Lembrando que o Distrito Federal, no Pacto Federativo, ele possui essa característica híbrida, que ora se confunde com estados, ora se confunde com municípios. Por isso que em matéria tributária, ele pode legislar sobre ambas as matérias, os impostos estaduais e os impostos municipais. Vamos começar então? Perfeito, pessoal. Quais considerações que nós podemos fazer a respeito do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana? Como eu falei, imposto de competência municipal e distrital, e tem como seu fato gerador, ou seja, sua hipótese de incidência, sobre o que ele incide: ter a propriedade, o domínio útil ou apenas a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física, conforme a lei civil. E incide sobre a construção e o terreno que esteja em zona urbana. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: esse imposto vai incidir sobre o quê? O nome já é claro, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Se eu tenho um imóvel em zona urbana, eu vou pagar o quê? IPTU ao município. Mas não só a propriedade. Se eu tenho apenas a posse ou domínio útil, isso também é suficiente para que se incida o IPTU. Não necessariamente precisa ter a propriedade. Basta ter a posse ou o domínio útil. Isso é o suficiente de acordo com o CTN e a Constituição Federal. Então, cuidado com esse nome. Claro que o nome é Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, mas não é só a propriedade que vai incidir. O fato de eu ter só o domínio útil ou a posse daquele bem, mesmo que ele não seja meu, vamos supor que eu esteja alugando aquele bem, aquele apartamento em zona urbana, eu vou ter que pagar também IPTU. Então, não basta ter só a propriedade. Se eu tiver só o domínio útil ou a posse, é o suficiente para incidir este imposto de competência municipal. E claro que o imóvel tem que estar em zona urbana, porque ele, se estiver em zona rural, vai incidir o que nós já estudamos, o ITR, Imposto Territorial Rural, que não se confunde com o IPTU. ITR é federal, IPTU é municipal. Embora no ITR nós estudamos na aula, algumas aulas atrás, que o ITR, mesmo sendo de competência federal, ou a União pode delegar ao município a capacidade tributária ativa de, em nome da União, por meio de consórcio público, o município realizar a cobrança de ITR.
Mas o IPTU não. O IPTU é, por excelência, um imposto municipal e é cobrado pelo município apenas. Não há delegação nem de capacidade tributária ativa aqui, tá? Ele incide sobre a construção e o terreno que está no imóvel urbano, não só o terreno em si. A construção que está em cima dele também vai interferir no valor venal do imóvel, no valor que vai ser calculado para obter o valor bruto a pagar do IPTU. Então, o que se calcula para o IPTU, pessoal, não é em si apenas o terreno, mas também a construção que está em cima do terreno. Se é um prédio, se é uma casa, se é uma mansão, se é um clube, o que está em cima daquele terreno? A construção em si é também considerada como critério de apuração de IPTU, diferente do ITR, que incide apenas sobre o terreno rural. O ITR leva em consideração apenas os hectares. Lembra que a gente tinha estudado naquela aula de ITR? Ele leva em consideração os hectares, as glebas rurais, se são de pequeno, médio ou grande porte. Agora, quando a gente fala de IPTU, leva em consideração não só o terreno em si, mas também a localização do terreno, se está em uma zona nobre da cidade, se está numa zona valorizada da cidade, e se também o que está em cima do terreno. É uma casa grande, de médio porte, se tem piscina, se não tem piscina, se tem só a casa. O que existe naquele terreno também é levado em consideração. Não é só o terreno, é a construção também civil, para o IPTU. Para o ITR, não. O ITR só leva em consideração os hectares rurais. Tudo bem? Perfeito até aqui? Vamos continuar. Outras considerações que nós podemos fazer, pessoal, iniciais aqui, antes da gente tratar propriamente sobre a regra matriz de incidência do IPTU, como nós estamos fazendo aqui nas outras aulas para todos os impostos. Outras considerações é o seguinte. Primeiro, o locatário e o comodatário de imóveis não são contribuintes de IPTU. Até fazendo uma correção aqui, pessoal. O locatário, ou seja, aquele que está alugando um imóvel em si, ele não é contribuinte de IPTU. Mas ele pode pagar o IPTU em nome do proprietário e depois pedir a restituição, tá bom? Só fazendo essa correção, porque eu falei que no contrato de locação, ou seja, de aluguel de um imóvel, a pessoa poderia pagar o IPTU. Não. Para você pagar o IPTU, você tem que ser o proprietário ou ter o domínio útil ou apenas a posse desse bem. Mas não no caso de locação. No caso de locação, ou comodatários também não são obrigados a pagar o IPTU. É claro que pode haver, num âmbito civil, um contrato celebrado entre o locador e o locatário, entre o proprietário do imóvel e aquele que está alugando o imóvel. E aí vai dizer no contrato o seguinte, olha, quem está alugando o imóvel vai pagar a parcela de IPTU. Pode ser que isso seja celebrado em contrato, mas o que vale para a lei e o que nos interessa aqui é a propriedade, a posse ou domínio útil. Apenas isso. Não entre aí o contrato de locação ou comodato, tá? Então eu peço desculpas aí por essa informação que acabei passando equivocadamente no início da aula. Locatário não responde por IPTU. Só o proprietário, quem tem a posse ou domínio útil. A súmula 399 do STJ diz que caberá à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo de IPTU. Porque, como é um imposto municipal, cabe ao município estabelecer quem é que vai ser o sujeito passivo. A lei geral, o CTN e a Constituição estabelecem um critério geral, que é ter a propriedade, a posse ou o domínio útil. Mas é claro que, para esmiuçar isso, caberá à lei municipal falar a respeito do assunto. Quem é o sujeito passivo? Quem é o contribuinte de IPTU? É claro, pessoal, e volto a repetir, não vai cair lei municipal nenhuma na prova da OAB, tanto em primeira ou segunda fase. Cuidado com isso, porque tem gente que acha assim, eu estou prestando a prova na cidade de São Paulo, então vai cair na OAB da cidade de São Paulo a lei municipal. Não, não vai. O exame da OAB é um exame único e federal. Só cai leis ordinárias federais, leis de comum valência, né, para todos os entes federados. Ou seja, o que vai cair é a Constituição, o CTN e as leis federais. Não vai cair lei municipal, nem distrital, nem estadual. Cuidado com isso, tá? Não se preocupem, porque o exame da OAB é um exame federal e unificado. Só caem as normas gerais para todas as provas que vão ser aplicadas no país, tudo bem? Mas é importante vocês terem em mente a súmula 399 do STJ, que diz claramente que quem vai estabelecer as regras mais específicas de quem será o contribuinte de IPTU é a legislação do município.
O parágrafo 1º do artigo 32 do CTN estabelece o conceito de zona urbana. Pessoal, deem uma olhada na legislação, leiam o parágrafo 1º do artigo 32 do CTN, vale a pena, porque ele fala o conceito do que é zona urbana. Desculpe. Zona urbana é aquilo que a lei vai estabelecer. Se não é zona urbana, por exclusão é zona rural. Ou é um ou é outro. A regra é, primeiro se analisa a característica do imóvel. Como vou saber se vai se aplicar ali IPTU ou ITR? Como saber se o imóvel é considerado um imóvel urbano ou rural? E eu digo isso, pessoal, porque existem vários municípios do nosso país que estão em regiões do interior do país que se mistura ora com zona rural e ora com zona urbana. É claro que essa não é uma realidade como existe, por exemplo, aqui em São Paulo. Na capital paulista ou nas principais capitais do país, é óbvio que a zona é praticamente, majoritariamente, urbana, não é rural. Agora, existem municípios no interior dos estados aqui em São Paulo, nós temos municípios pequenos, por exemplo, o município de Santana de Parnaíba, não sei se vocês conhecem, município da Grande São Paulo, que ele tem uma zona urbana, mas tem uma parte que é mais rural. Então, ora pode ser um município que tem características só urbanas ou só rurais, ou pode ser híbrido. Então, nesse caso, para saber se aquele imóvel está em zona urbana ou rural, se está dentro de um perímetro urbano ou rural, a regra geral vai ser aplicado o CTN. E o CTN que vai descrever, de maneira geral, o que é zona urbana e o que é zona rural. Claro que, de maneira mais específica, quem vai tratar disso é a lei municipal. Mas, de maneira geral, o CTN diz o que é uma zona urbana e o que é uma zona rural. Basicamente, de um jeito geral, que deve ser observada pela lei municipal. Tudo bem? E se não for zona urbana, se não estiver previsto no critério do parágrafo 1º do artigo 32 do CTN, que vale a pena vocês lerem, lá ele diz, o que é uma zona urbana? Tem que ter pelo menos uma escola próxima, tem que ter pelo menos canalização de águas pluviais, hospital próximo, tem que ter iluminação pública adequada. Lá tem todos os critérios. Pelo menos 2 deles, dos 5 que estão estabelecidos ali, pelo menos 2 deles devem ser observados. Se for observado, então é uma zona urbana. Se não for uma zona urbana, por exclusão, então é uma zona rural. E aí se aplica ITR. Então é importante ter em mente, pessoal, o conceito de zona urbana, para saber o que incide ou não IPTU. Cuidado! O Decreto-Lei 57 de 66, no artigo 15, diz que o imóvel urbano de destinação rural também incidirá ITR e não IPTU. Também tomar cuidado com isso, pessoal. Por incrível que pareça, também existe essa exceção na lei. A regra geral é, existe o imóvel urbano e existe o imóvel rural. Se não está previsto no conceito do parágrafo 1º do artigo 32 do CTN, por exclusão, é uma zona rural. Agora, existem casos que, mesmo que estejam imóveis localizados em zonas e perímetros urbanos, e isso é mais perceptível em municípios do interior, você percebe que mesmo a casa ou aquela pequena gleba estar em uma zona urbana, a função dela não é urbana, ela é rural. Função agropecuária, por exemplo, de cultivo de frutas, de cultivo de animais para alimentação familiar, ou, por exemplo, para a produção da subsistência daquela família ou até para comércio daquele produto agrícola. Nesse caso, pessoal, vai ser um imóvel rural e vai incidir ITR, mesmo que esteja em zona urbana, mesmo que esteja localizado em zona urbana. Se a finalidade dele é rural, então vai incidir ITR. Agora, se o imóvel tem destinação urbana, que é destinação de residência, de comércio, de industrialização, então, nesse caso, óbvio, que vai incidir IPTU. Tudo bem? Então, cuidado com essa diferenciação. Não leve em consideração apenas o critério de zona urbana e rural, mas também da destinação daquele imóvel. Se aquele imóvel tem uma destinação agropecuária, então a função dele é rural. Se a destinação dele é industrial ou comercial, então a destinação dele é urbana. Cuidado com isso. O artigo 182 da Constituição Federal, ele estabelece algumas questões importantes também sobre o IPTU. Mais especificamente, ele diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Aí o parágrafo 4º desse artigo que eu destaquei diz assim: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: primeiro, parcelamento ou edificação compulsórias; 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, já vou falar sobre isso; e 3, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Pessoal, cuidado, muito cuidado com isso. Porque teve uma questão de primeira fase da OAB que perguntou a respeito dessa hipótese da Constituição. Não basta ter só a propriedade do IPTU, da zona urbana para pagar o IPTU. É necessário não somente ter a propriedade do imóvel, mas estar naquele imóvel de maneira constante, não abandonar aquele imóvel. Porque todo bem imóvel deve atingir o que a gente chama, inclusive no direito civil, de função social da propriedade. Função social da propriedade nada mais é do que você não pode abandonar o seu imóvel e deixá-lo sem uso, sem ser habitado, sem ser cultivado. Porque se você não usar aquele imóvel que está abandonado, ele pode ser até usufruído pelo poder público e retirado pelo poder público. Só que claro que isso não ocorre de imediato. Vamos supor que a pessoa tenha a propriedade de uma casa em zona urbana. Exemplo simples aqui. E ela passa 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano sem frequentar aquele imóvel. Passa anos sem usar aquela casa. Aquela casa começa a crescer grama, começa a ficar abandonada, suja, criando bicho, inclusive, ali dentro. Então, aquela casa fica uma região abandonada. O que o poder público municipal pode fazer nesse caso? Eu vou aumentar a cobrança de IPTU desse imóvel. Já que o proprietário não está habitando aquela casa e aquela casa está abandonada em zona urbana, eu vou aumentar as alíquotas de IPTU, a fim de fazer com que, aumentando as alíquotas de IPTU e, portanto, fazendo o valor do IPTU ficando mais caro, isso force, de maneira financeira, o proprietário voltar ao imóvel e habitar aquele local e não deixá-lo mais abandonado. Mas se mesmo assim, se mesmo a prefeitura da cidade aumentar de maneira exponencial a alíquota de IPTU, a fim de forçar aquele proprietário voltar naquele imóvel, se mesmo assim ele não volta, o que pode acontecer? Aí vem a prefeitura e toma aquela propriedade, porque ela não está atingindo a sua função social. E aí, tomando aquela propriedade, ela dá um crédito ao proprietário original em títulos da dívida pública, para que ele depois, se quiser, possa obter esse valor e exigir essa indenização por parte do Estado. Tudo bem? Então, o objetivo, pessoal, é exercer a função social da propriedade. Se a pessoa abandona o imóvel urbano, em zona urbana, isso gera consequências financeiras de início. O município vai aumentando a alíquota de IPTU, forçando financeiramente que o proprietário volte àquele imóvel. Se mesmo assim ele não voltar, aí o que vai acontecer? Então o município vai tomar aquela propriedade, tudo bem? Então é importante ver essa observação trazida pelo artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, tudo bem? Fiquem atentos a isso, pessoal, porque é um tema que sempre é perguntado em prova, em primeira fase. Muito bem. Outras considerações que nós podemos fazer, claro, essa daqui é a principal delas e essa não pode faltar, pessoal. Essa questão aqui sempre cai em prova, que é a regra matriz de incidência tributária, a RMIT. Qual que é a natureza jurídica de um tributo? A exemplo dos impostos. Se eu falo isso, se eu estou perguntando qual que é a natureza jurídica, qual que é a característica daquele tributo, a exemplo dos impostos, eu estou perguntando qual que é a sua regra matriz de incidência. E são 5 os critérios dessa regra matriz. Critério material, ou seja, o fato gerador, a hipótese de incidência daquele tributo. Critério espacial, onde que incide, qual o local que incide. Critério temporal,
quando que incide o imposto, o momento. Critério pessoal, quem é que cobra, sujeito ativo, quem é cobrado, sujeito passivo. E o critério quantitativo, quanto que devo pagar, que nada mais é do que a base de cálculo vezes a alíquota. Tudo bem? Então, 5 critérios que compõem a regra matriz de incidência tributária. Critério material, critério espacial, critério temporal, critério pessoal e critério quantitativo. Tudo bem? Que compõem essa regra matriz que é estabelecida em lei municipal. Tudo bem aqui? Perfeito. Quais considerações que nós podemos fazer sobre a regra matriz de incidência do IPTU? É importante, pessoal, quando a gente fala de critério material, ou seja, o fato gerador deste imposto, é importante analisar o artigo 32 aqui, o artigo 32 do CTN, eu esqueci de colocar aqui do CTN, artigo 32 do Código Tributário Nacional. Eu vou destacar aqui as partes que estão em amarelo. Esse artigo, pessoal, que eu falei que traz a definição do que é zona urbana. Vou ler para vocês aqui o início desse artigo. Olha o que ele diz. O imposto de competência dos municípios e também do Distrito Federal sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, do bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como definido em lei civil, localizado em zona urbana do município. Aí o parágrafo 1º diz assim: para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana. Qual que é o conceito de zona urbana no conceito geral? O CTN vai dizer, entende-se por zona urbana a definida em lei municipal. Claro, a lei municipal que vai trazer os critérios mais específicos. Mas devem observar os requisitos mínimos do CTN, observando os requisitos mínimos da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes. Então, dos 5 itens trazidos pelo parágrafo 1º do artigo 32 do CTN, 2 devem ser observados. Então, aquela região, para ser urbana, tem que ter pelo menos meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, desses 5 critérios, ao menos 2 devem ser observados. E somado a isso, o parágrafo 2º diz assim: a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes nos loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, é o que eu falei para vocês. Mesmo que seja um imóvel localizado fora de zona urbana, se a destinação dele é urbana, se destina ao comércio ou à indústria, o que incide lá é IPTU e não ITR, tá bom? Então, é importante ter essas considerações, pessoal, porque a OAB adora perguntar pegadinha, coisas que estão no detalhe do artigo da lei, porque eu sempre insisto, inclusive aqui no canal, pessoal, leiam a legislação, porque lá tem todos os conteúdos necessários que vocês vão precisar para a prova. É importante porque a OAB é muito legalista na prova. Ela pergunta as exceções previstas em lei. Então é sempre importante vocês observarem o que a Constituição e o CTN estabelecem para cada um dos impostos e hoje, como estamos vendo aqui, o IPTU. Tudo bem? Perfeito. Agora que a gente falou do critério material, ou seja, qual que é o fato gerador deste imposto, quais outros critérios que nós temos? Nós temos, então, antes de eu falar do critério temporal, eu vou continuar ainda falando do critério material, mas falando especificamente sobre o artigo 32 que a gente leu anteriormente. Canalização, quando ele fala de canalização de águas pluviais, ou seja, de chuvas, e não pluviais, de rios, não fluviais, desculpa, de rios, para a zona urbana. Então, para ser considerado zona urbana, pessoal, não é canalização de água de rio, tem que ter canalização de água de chuva para ser uma zona urbana. Ele fala de canalização de águas pluviais, chuva, e não fluviais, de rios, no caso, para ser considerado uma zona urbana. Cuidado com a conjunção ou nos incisos 4 e 5, pois não precisa haver, portanto, 2 ou mais fatores contemplados no inciso, presentes concomitantemente, ou seja,
Dos 5 incisos que estão previstos na lei, o inciso 5, pessoal, ele fala de 2 critérios específicos. Mas ele usa a conjunção ou. Então, ou precisa de um, ou precisa do outro. Não precisa ser concomitante esses 2 critérios que estão no mesmo inciso, o inciso 5. E também na mesma coisa, o inciso 4. E o parágrafo 2º, como eu falei para vocês, falei das áreas urbanizáveis. Também incide em IPTU. Então, áreas que têm loteamento, indústria e comércio. Mesmo as áreas que estão fora de zona urbana, se ela tem uma destinação urbana, o que incide é o IPTU. Tudo bem até aqui? Não se considera apenas o local onde o imóvel está, mas também a destinação em que ele se faz, né? Se a destinação é comercial ou industrial, é óbvio que é uma destinação urbana, incide IPTU. Agora, se o imóvel, mesmo em zona urbana, tem destinação rural, ou seja, destinação agropecuária, por exemplo, então, nesse caso, a incidência será de ITR. Tudo bem? Perfeito. Quais outras considerações nós podemos fazer? Critério espacial. Onde vai incidir o IPTU? Na zona urbana, do território do município ou do Distrito Federal. Mas e o critério temporal? Quando que incide o IPTU? Quando que se calcula? No dia 1º de janeiro de cada ano, critério anual. Assim como os outros impostos, como também o imposto de renda, ele segue o princípio da anterioridade anual. Todo ano é renovado o IPTU. Todo ano o IPTU tem a sua base de cálculo renovada acompanhando o valor venal do imóvel. Então, pessoal, o critério temporal é anual. Você paga todos os anos. Assim como também o IPVA tem esse critério anual. No dia 1º de janeiro, ou seja, o primeiro dia útil de cada ano, é feita a apuração deste imposto, tá bom? Então, o imposto que tem como critério temporal, no caso, todos os anos, critério anual, não é um critério trimestral ou mensal. O critério é todos os anos, o dia 1º de janeiro de cada ano é o critério temporal de apuração do IPTU, tudo bem? Perfeito. Além disso, quais são os outros critérios da regra matriz de IPTU? Critério pessoal. Quem é o sujeito ativo? Quem é que cobra? São o imposto municipal, quem cobra é o município ou o Distrito Federal. E quem é cobrado? O contribuinte, o sujeito passivo. Segundo o artigo 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, tanto um quanto o outro são os contribuintes de IPTU. Então, mesmo que o IPTU tenha esse nome, imposto sobre a propriedade, ele não fala imposto sobre o domínio útil ou imposto sobre a posse do imóvel. Ele fala imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Só que, nesse caso, segundo interpretações, inclusive do STF, esse conceito é estendido, não é só para a propriedade, mas também para a posse e o domínio útil. É o suficiente para que se incida o IPTU a ser cobrado do contribuinte. Tudo bem? Perfeito. Esse é o critério pessoal. Mas e aí? Qual que será o critério quantitativo? Quanto que vai ser calculado de IPTU? O artigo 33 do Código Tributário Nacional, desculpa, me enrolei aqui. O artigo 33 do Código Tributário Nacional fala a respeito da base de cálculo do IPTU. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de mercado. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel para efeitos de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Os bens móveis que estão neste imóvel, ou seja, os carros, automóveis em geral, a propriedade de bens, joias, roupas, mesas, cadeiras, armários que estão naquele imóvel, naquela casa ou apartamento, por exemplo, não é levado para fins de critério de apuração de IPTU. O que é levado em consideração é o imóvel em si, o terreno, mais a construção civil em cima dele. Tudo bem? É com base nisso que vai ser calculado a base de cálculo, o valor venal do imóvel. Portanto, não inclui bens móveis, apenas o terreno e a construção que está nele. Tudo bem? Segundo o artigo 33 do CTN.
Lembrando também que as alíquotas do IPTU podem aumentar, né, ser progressivas, a depender também do valor do imóvel e também a depender do seu tempo de utilização. Desculpa, eu escrevi errado aqui, pode ter alíquotas majoradas para estimular a habitação urbana, para fazer cumprir a função social da propriedade, como havia falado para vocês. É uma das hipóteses de se aumentar a alíquota. Progressividade no tempo, mas tem um limite. Não poderá ser mais do que o dobro do ano anterior, até chegar a 15%, evitando a confiscação. É claro que este aumento de alíquota de IPTU, ele não pode ser excessivo, a fim de evitar o confisco. Lembra que o direito tributário existe um princípio chamado princípio do não confisco. A tributação não pode confiscar os bens do particular, não pode ser tão excessiva a ponto de prejudicar financeiramente o contribuinte. Então, existe um limite, inclusive, para se aplicar as alíquotas de IPTU. Passados 5 anos e não houver a reocupação do imóvel abandonado, então o imóvel poderá desapropriar, então o município poderá desapropriar o imóvel. Lembra do que eu falei? Ele vai aumentando as alíquotas de IPTU sobre aquele imóvel que está abandonado, aquela casa, por exemplo. Se mesmo assim o proprietário daquele imóvel não volta, o município toma a propriedade deste proprietário por não estar atingindo a sua função social e depois doa para ele como indenização os títulos, que a gente chama de títulos da dívida pública, em virtude do não uso daquele bem imóvel. Tudo bem? O artigo 156, pessoal, da Constituição Federal, ele fala para nós o seguinte, no seu parágrafo 1º. Só um momento aqui, pessoal, tomar um líquido aqui para ver se melhora aqui a garganta. Desculpa que hoje está um pouco seco, não estou conseguindo falar muito bem. Mas o que diz o artigo 156 da Constituição? Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, no caso do IPTU, ser progressivo em razão do valor do imóvel, capacidade contributiva. Lembra que quanto maior o imóvel e quanto melhor for a mansão, a casa que está ali, vai aumentar a alíquota e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Também isso é levado em consideração, não só o imóvel em si, mas também o seu tempo de uso, a sua localização geográfica, se ele está num bairro nobre da zona de São Paulo ou não. Então, o IPTU, por exemplo, que se paga no Morumbi, que é um bairro da Zona Sul, um bairro nobre da cidade, é diferente do que se paga na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O IPTU que se paga no Tatuapé é uma coisa, o IPTU que se paga em Santo Amaro é outra, mesmo estando na mesma cidade. Como são bairros distintos e existem zonas que são mais valorizadas do que outras, zonas urbanas, bairros mais valorizados. Então, quanto mais valorizado, se você pensa num bairro como Jardins também, ou mesmo Morumbi, como eu citei, ou Pinheiros, quanto mais for caro aquele bairro, mais valorizado, maior será o IPTU a ser cobrado, mesmo estando dentro de uma mesma cidade, tudo bem? E quais outras considerações nós podemos fazer sobre o IPTU? Eu gosto, pessoal, muito de citar as súmulas, porque sempre cai alguma questão que envolve conteúdo de súmula ou do STF, que é a nossa Corte Constitucional, ou do STJ, que é a nossa Corte Infraconstitucional. Então, sempre cai algum conteúdo que envolve decisões recentes do STF ou do STJ em matéria dos impostos. A súmula 668 do STF diz a seguinte: é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Tá? Então, a regra, pessoal, é que não se aumente muito a alíquota de IPTU, mas desde que também se assegure a função social da propriedade urbana. Lembrando que a prefeitura pode aumentar a alíquota de IPTU a fim de forçar com que o proprietário volte àquele imóvel que está abandonado. É como se tem aquele exemplo. A casa está abandonada, o proprietário não está voltando naquela casa. Pode o município aumentar a alíquota daquele imposto a fim de fazer com que ele volte àquela propriedade e o reutilize aquele imóvel que está abandonado, volte a reutilizar aquela casa? Pode.
E aí ele vai aumentando até um certo limite a alíquota de IPTU, fazendo com que fique difícil o contribuinte pagar aquele IPTU e assim ele volte a ter aquela propriedade e exercer aquela propriedade, porque o imóvel deve se atender à sua função social. E a súmula 589 do STF diz assim: é inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Então, também é inconstitucional a fixação de adicional progressivo em função do número de imóveis. Então, não importa se o contribuinte só tem um imóvel, dois ou mais imóveis. Isso não é critério para se apurar o IPTU, para se aumentar o IPTU. O que se leva em consideração é a localização do imóvel, a sua valorização no mercado e o seu tempo de uso. Tudo bem? Então, vale a pena vocês lerem novamente essas súmulas 668 do STF e a súmula 589 também da Suprema Corte do STF. Vale a pena vocês lerem, pessoal, porque sempre tem alguma questão que pergunta de súmulas do STF e STJ e súmulas vinculantes do STF também, que vale a pena vocês lerem, porque sempre cai um conteúdo jurisprudencial em prova. Muito bem. Também temos outras súmulas, a súmula 539 do STF e a 656 também do STF. A súmula 539 diz: é constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre o imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Então, existem casos, pessoal, que a pessoa só possui um bem imóvel, que a gente chama de bem de família. Ela não tem outra propriedade urbana, ela só tem aquela para morar e subsistir. Então, nesse caso, se a pessoa só tem um bem imóvel, então, nesse caso, a alíquota deste IPTU pode ser aumentada ou até isentada no caso de pessoas que só têm um bem como propriedade imobiliária. Tudo bem? A súmula 656 do STF diz: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Lembrando que a base de cálculo do IPTU, pessoal, não pode ser a mesma base de cálculo dos impostos já existentes, como o ITBI. O ITBI também incide sobre bens imóveis. Só que o ITBI ele não vai ter a mesma base de cálculo do IPTU. O IPTU toma como base o valor venal, ou seja, o valor de mercado do imóvel. Já o ITBI não. A base de cálculo do ITBI é o valor a ser comercializado para a venda daquele imóvel. Tudo bem? Então, os critérios são diferentes. A base de cálculo adotado no critério quantitativo para o IPTU é o valor do imóvel, o valor venal do imóvel, o valor de mercado. Já o ITBI, que é um imposto também municipal, que a gente vai estudar mais à frente, o que incide, na verdade, é o valor em si que foi vendido de um imóvel de um proprietário para uma outra pessoa. O valor da venda é que será a base de cálculo para o ITBI. Tudo bem? Muito bem. E outras questões também que a gente pode trazer, outras súmulas, por isso que eu sempre falo que é importante ler as súmulas do STF, mas não somente, do STJ também. A súmula 160 do STJ diz assim: é defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. E a súmula 397 do STJ diz: o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio de carnê ao seu endereço. O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereçamento. Lembrando que deve haver o envio do carnê, o envio de uma correspondência, de uma notificação de lançamento avisando que aquele tributo já foi lançado. Então, quando o tributo é lançado, criado, constituído por meio do lançamento, o contribuinte tem que saber o que está acontecendo. Então, por isso que ele recebe uma notificação por correio, geralmente, dizendo que houve aquela tributação sobre um determinado fato gerador. Tudo bem? Muito bem. E outras considerações que podemos fazer sobre o IPTU. O STJ, em 2013, decidiu que o princípio da capacidade contributiva é aplicado para todos os impostos, inclusive o IPTU. Então, pessoal, o que é o princípio da capacidade contributiva? Quanto eu ganho mais, devo pagar mais. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. A depender da minha capacidade contributiva, ou seja, a depender da minha capacidade financeira, a depender de quanto eu ganho ou não,
eu posso pagar mais ou menos impostos que vão ser proporcionais aos bens que tenho, proporcionais à base de cálculo. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota, e vice-versa, tudo bem? Então é importante a gente ter isso claro, que o IPTU leva em consideração o princípio da capacidade contributiva. Inclusive, existem casos de pessoas que só têm um bem imóvel, que é o seu bem de família, e que não tem condição de pagar o imposto. Então, nesse caso, inclusive, pode o município, inclusive, conceder o benefício de isenção e eles não terem que pagar o tributo devido, tudo bem? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de IPTU, uma aula um pouquinho mais longa. Espero que tenha ajudado vocês a compreender a matéria. Se ficou dúvidas, por favor, me avisem. Estarei à disposição para esclarecer vocês, tudo bem? Vou tirar aqui, pessoal, do slide. Quem quiser o material da aula de hoje, pessoal, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários, por gentileza, o e-mail de vocês, e aí eu vou mandando para vocês esse material, ou em PowerPoint, ou em PDF, como preferirem, para que vocês tenham como material de estudo em matéria de direito tributário. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado a todos. Se tiverem sugestões para melhorar o canal, por favor, deixem nos comentários. Peço que curtam, comentem, compartilhem o vídeo, me ajudem a fazer com que o canal cresça e assim atinja o maior número possível de pessoas aqui na plataforma do YouTube, tudo bem? Vou ampliar a minha imagem agora. E é isso, pessoal. Fico à disposição no que for necessário. Aqui embaixo na descrição tem o meu e-mail, se vocês quiserem mandar as suas dúvidas por lá. E eu estou de braços abertos para esclarecer no que for necessário, tá bom? Bons estudos, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.